Olá, tudo bem? Vamos para o nosso devocional e ainda dentro do tema traumas, hoje eu vou estar falando sobre como discernir e superar os traumas. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai ter informações muito importantes aqui para você. Bom, primeiro, traumas, eles bloqueiam o crescimento emocional e atrofia a nossa maturidade espiritual. É necessário descobrir a natureza da ferida emocional para que se tenha uma abordagem mais correta, mais clara, mais cirúrgica. Somos todos vulneráveis e a vida nos machuca profundamente. Consequentemente, somos incapazes de evitar traumas. Alguns chegam a abrir feridas duradouras, principalmente quando esses traumas acontecem na infância, mesmo com crianças completamente protegidas pelos pais. E é triste a quantidade de pessoas que passam a vida toda tendo reações de agressividade, medo, ansiedade, depressão, baixa autoestima, culpa, raiva, violência, ciúmes, manipulação, dependência excessiva por pessoas, insegurança, autocomiseração, fuga, fracasso escolar, divórcio, sem saber que todos esses acontecimentos e ações são fruto de muitos traumas. Cerca de 1/3 das pessoas sofrem traumas quando criança, sob a forma de algum tipo de abuso físico, emocional, sexual. O que é um trauma? São eventos de natureza muito forte, onde deixa o indivíduo com marcas emocionais profundas, com sequelas por toda uma vida. Exemplo, catástrofes, perdas, humilhações, abandonos, abuso verbal, sexual, espiritual e abuso de autoridade. Indivíduos que passaram por isso podem, dependendo da experiência, desenvolver feridas traumáticas. Podem, porque nem todos que passam por boa parte dessas experiências se tornam traumatizadas. Isso não é uma regra. Tudo depende da estrutura emocional da pessoa. O trauma ele pode ser explicado como sendo uma dor contínua que nos impossibilita de agir ou reagir no mundo. Somos entregues a uma repetição. Isso seria o estado caótico do trauma. A total incapacidade de controlar as sequelas que o trauma deixou. Então, quais são os sintomas de uma pessoa traumatizada? Nós temos 3 tipos. Os físicos, os sintomas cognitivos e temos os sintomas de ordem emocional. Então, vamos falar aqui dos sintomas dos traumas no físico, tá? Então, se você tiver algum desses, coloca lá no comentário que isso pode estar relacionado com trauma. Alteração do sono, para mais ou para menos. Alteração de apetite, para mais ou para menos. Alteração da vida sexual, para mais ou para menos. Dores crônicas, sem encontrar nenhuma resposta. Aquela pessoa que tem uma dor crônica, não tem nenhum problema a princípio, não tem diagnóstico. Traumas com sintomas cognitivos, perda de memória, dificuldade de concentração, retardamento na inteligência, incapacidade para tomadas de decisão e passividade extrema. Os traumas de ordem emocional, irritabilidade excessiva, medo incontrolável, pânico, angústia, muito choro, depressão e vontade de morrer. Esses de ordem emocional, eu tive todos eles. Agora, gente, toma cuidado, né? Não vai você escutar esse vídeo aqui porque você encontrou 1 ou 2 sintomas que você vai achar que você está dentro do quadro de trauma ou de abuso. Não vai por esse caminho, tá bom? Eu estou te passando uma informação, mas você tem que conhecer o seu histórico para chegar num diagnóstico. De repente você pode estar sentindo alguma coisa aqui relacionado, por exemplo, à perda de memória e não tenha nada a ver com o abuso. Então você precisa ir ao médico. Se você tem alguma alteração, um medo incontrolável, procura um psicólogo. Então você precisa conhecer a tua história para você ter um diagnóstico, tá? Fica atento nisso, não tire conclusões precipitadas. Quais as consequências de uma pessoa traumatizada? Muita dificuldade de se relacionar, praticamente todas as relações interpessoais do indivíduo são adoecidas de várias formas.
são marcadas por muitas brigas, rupturas e extremas decepções. Se relacionar com pessoas profundamente traumatizadas é bem difícil, porque no final elas acabam sendo isoladas por todos e elas também se isolam. Geralmente são pessoas que não conseguem confiar em ninguém e indivíduos traumatizados vivem em constante estado de vigilância. Então, é isso que eu tô falando para vocês, né? Isso aqui não é um diagnóstico, isso aqui são informações para que você possa se avaliar. Amém? Que Deus te abençoe.